Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia Dayana trouxe uma outra história, como a tia já tinha combinado na semana passada. E hoje nós vamos falar a história que se encontra lá em Mateus 8, versículo 23. Olha, Mateus 8, 23. Se você já consegue ler a Bíblia, corre lá, abre a Bíblia e vamos ler junto com a tia Dayana. Se você ainda não consegue ler a Bíblia, pede papai e mamãe para acompanhar junto com vocês, tá bom? Então, criança, a história de hoje, que a tia falou que está em Mateus 8, 23, tem o título assim: Jesus acalma a tempestade. Amém? Certa vez, a Bíblia nos conta que os discípulos de Jesus estavam lá no mar, navegando. De repente, começou a surgir uns ventos, uns raios, as nuvens começaram a escurecer e começou a chover muito. E o vento era tão forte, crianças, que balançava o barco de um lado para o outro. E os discípulos começaram a ficar temerosos, com medo. O que podia acontecer? Porque as ondas estavam muito fortes e o barco quase que virava assim, ó. Pá, pá, as ondas batendo no barco. E os discípulos estavam tão desesperados, tão temerosos, estavam morrendo de medo. E eles se lembraram que Jesus, o mestre, estava dormindo aqui no fundo do barco. Porque aqui na parte de baixo do barco tinha um lugar onde podia dormir, podia descansar. E Jesus estava lá descansando. E um dos discípulos desceu até lá correndo e falou: Mestre, mestre, ajuda-nos, ajuda-nos. Eles estavam com muito medo de morrer, crianças. Então, Jesus calmamente se levantou e foi até lá para ver o que estava acontecendo. Então, Jesus, chegando até os discípulos, queria saber o que estava acontecendo. E quando Jesus olhou para aquela tempestade, Jesus falou: Mar, vento, acalma-te. E na mesma hora, criança, aquela tempestade cessou. Na mesma hora a chuva parou, o vento cessou, as ondas do mar ficaram assim calminhas, calminhas. E os discípulos ficaram todos assustados, espantados, perguntando um para o outro: Quem é este? Quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Olha só, criança, nós sabemos quem é este homem, não é? Você sabe quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é? Muito bem, o nome deste homem é Jesus. Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra. Amém, criança? Então, Jesus, ele ordenou que aquela tempestade cessasse. E na mesma hora aquela tempestade cessou. Sabe, criança, nos dias de hoje, esse barquinho aqui, ele significa a nossa vida. Muitas das vezes, na nossa vida, estamos passando por muita tempestade, muitos problemas, coisas que deixam a gente com medo, deixam a gente assustados, não é verdade? Então, a tia Dayana quer dizer para você que não precisa ficar com medo e nem preocupado com as coisas que têm acontecido ao nosso redor, porque Jesus, ele está no nosso barco. E Jesus, ele tranquiliza, né? Deixa a gente tranquilo em relação a todos esses problemas. E como ele falou para os discípulos naquele dia: Por que está temerosos? Porventura não confiam em mim? Jesus hoje está falando para nós também. Não precisa ficar com medo, basta confiar em mim, porque eu estou no barco com vocês. Amém, crianças? E sabe, criança, aqui na Bíblia, em Salmo, peraí que a tia vai dar uma olhadinha. Em Salmo 34, versículo 4, diz assim: Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os temores. Então, a palavra de Deus nos diz: se a gente está com medo, está com insegurança, está com preocupação, basta que nós buscamos ao Senhor, porque o Senhor, ele pode nos livrar de todo temor, de todo medo, tá bom, criança? Então, não fique com medo, não fique assustado com todas as coisas que têm acontecido aí ao nosso redor, que a gente está vendo na televisão, que a gente está ouvindo um adulto conversar, não é verdade? Essas coisas às vezes dão medo na gente, mas a tia Dayana quer dizer para você: confie em Jesus, porque ele está no barco e ele acalma qualquer tempestade, amém? Porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível, amém, criança? Então essa é a história que a tia Dayana trouxe hoje para vocês. Jesus acalma a tempestade. E vocês fiquem com Deus e até a próxima história.